Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Invoquemos o Espírito Santo para que ele nos unja em tudo o que vai ser dito. Nada do que não seja a sua inspiração esteja na minha mente, no meu coração, nos meus lábios, nos meus ouvidos. Que ele unja também o coração de cada ouvinte. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Este é o vídeo sobre a mesa da palavra na liturgia da missa, segunda parte. Sou motivada por uma palavra de Deus maravilhosa. Aliás, qual é a palavra de Deus que não é maravilhosa? Não é mesmo? Estamos no Salmo 65, versículo 5, que diz assim: Feliz quem escolhes e aproximas para habitar em teus átrios. Nós nos saciamos com os bens de tua casa, com as coisas sagradas do teu templo. Quando nós somos criados e regenerados pelo batismo, estamos diante de uma dupla ação de Deus. Ele nos escolhe e ele nos aproxima dele. Quem estabelece essa aproximação nossa com o nosso Pai eterno e todo-poderoso é Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Jesus é a ponte, é aquela escada de Jacó, naquele sonho que ele teve, né? É por Jesus, com Jesus e em Jesus que nós vamos ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. É Deus que nos atrai. Ele nos escolhe e nos atrai para si. A palavra de Deus exerce uma força de atração imensa no coração daqueles que se dedicam, daqueles que se programam para a escuta do que Deus tem a lhe dizer cada dia. Além disso, Deus quer nos escolhe e nos aproxima dele através da palavra para que nós habitemos na sua casa. A sua casa é estabelecida dentro de nós pelo batismo. Foi esse sacramento que nos tornou templos do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, onde Deus habita de modo estável. E cada um de nós, pela força da palavra de cada dia, somos cada vez mais estabilizados, estabelecidos nesta habitação interior do Espírito Santo. Ele nos abre um céu dentro, a palavra de Deus, nos abre um céu dentro de nós, todos os dias. Mesmo quando eu não consiga aurir nada. As palavras daquele dia não me dizem nada. Vai haver dia assim na minha vida. Existe muitas vezes, na sua também vai haver. Mas não importa.
Nós não podemos deixar de recorrer à palavra, mesmo quando eu não consigo captar o que Deus quer dizer para mim naquele dia. A palavra age em nós com uma força como a vida de uma semente que é oculta dentro da terra. Ali ela está morrendo e a vida está brotando. Um dia, esta palavra escondida no terreno fértil do nosso coração, porque irrigado pela água viva do Espírito Santo, que recebe a luz, a fonte do calor do Espírito Santo, um dia esta palavra vai produzir vida em mim. Eu preciso e quero ter sempre esta fé. Nós nos saciamos com os bens de tua casa, com as coisas sagradas do teu templo. Para nós, católicos, não existe coisa mais sagrada do que a divina liturgia eucarística, do que a presença de Jesus vivo em corpo, sangue, alma, divindade, no seu sacrifício atualizado no altar do pão eucarístico. Nós nos saciamos com os bens da tua casa. Repare que só nós católicos somos plenamente saciados, porque nos alimentamos praticamente de uma única mesa que se desdobra em duas. Somos saciados com a palavra de Deus. Esta palavra nos leva para a outra mesa, para comermos a carne e bebermos o sangue daquele que é a essência da palavra. Ele é a palavra. Então, primeiro nós comungamos Jesus Cristo na sua palavra. E depois ele se dá na hóstia consagrada e no vinho consagrado. Só nós podemos dizer que somos plenamente saciados. Os protestantes capricham muito na palavra, mas o que eles celebram depois é apenas uma ceia. Isso daqui, aprofundamento disso que eu estou falando, fica para depois. Mas vamos pedir, né, que os nossos protestantes, amigos, parentes, quem sabe, voltem, se um dia já pertenceram ao redil da igreja, ao redil de Jesus, que eles voltem, né, para serem plenamente saciados das coisas mais sagradas na casa de Deus, na igreja. Os sacramentos, a Sagrada Escritura, o magistério, a tradição. Quando eu estava rezando esse salmo, veio à minha mente mais um. O Salmo 23, chamado o Salmo do Bom Pastor, né? Só que esse salmo não nos apresenta apenas a imagem do pastor. Ele apresenta uma segunda imagem. Nós temos, do versículo 2 ao versículo 4, a imagem do pastor. Mas o versículo 5 nos apresenta uma outra imagem, a de um hospedeiro. Porque ele diz assim: diante de mim preparas a mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda.
Vamos por partes. Todos os dias, diante dos meus olhos, Deus prepara a mesa do pão da palavra, a mesa do pão eucarístico. Estamos falando da mesa da palavra. Como você aprendeu lá nos primeiros encontros do itinerário querigmático, a ter um roteiro de palavra que para cada dia você deveria recorrer a ela, que correspondia àquele assunto tratado naquele encontro. A partir de agora você vai ter esta mesa que Deus preparou pelas mãos da igreja. Ela estudou, ela vem vindo de uma longa tradição. São Justino poderia ser muito bem lido, tem um dos pontos do catecismo, que você vai ver a descrição dos primeiros ritos da liturgia eucarística, dos primeiros cristãos. Você vai comparar com o que acontece hoje na missa, é a mesma coisa. Diante de mim, eu tenho um roteiro que a igreja me apresenta. Não é mais possível lidarmos com a Sagrada Escritura como lidássemos com uma roleta russa. Abrir em qualquer lugar para ver o que Deus tem para falar para mim. Não. Deus já preparou um cardápio. Um cardápio apropriado para cada um de nós. Porque a mesma palavra para mim vai ter um sentido, para você vai ter outro. Porque as nossas histórias, as circunstâncias de vida em que nós estamos são diferentes. Minhas experiências de vida são diferentes da sua. Deus trata cada filho de um jeito. Como você trata cada filho de um jeito. Você pode ter apenas 2 filhos. Você não tratará um da mesma forma que você trata o outro. Por quê? Porque cada um é único. E Deus nos trata como únicos. Então Ele separa para nós. O verbo separar tem a ver com consagrar. Ele consagra a sua palavra, que já é consagrada pelo fato de ser palavra dele, né? Separada para nós, naquele dia. Por exemplo, hoje, esse Salmo 65 foi celebrado na liturgia das horas de laudes. A igreja toda no dia de hoje, no ofício da manhã, chamado laudes, reza esse salmo também. Foi onde eu encontrei abrigo, onde eu quis ancorar o meu barquinho. Preparas a mesa para mim, não só diante de mim, mas diante dos meus opressores, dos meus inimigos, das circunstâncias que querem tirar a minha atenção do único foco que deve ser Jesus. De situações de vida tão difíceis que estamos vivendo hoje, e por mais difíceis que sejam, não podemos arredar pé daquele tempo, a não ser em circunstâncias especiais, né? Raras, especiais, ocasionais, em que realmente não possamos estar diante desse banquete que Deus nos dá, da sua palavra. Voltando aos nossos opressores, são aqueles pensamentos que nos afastam de Deus. São aqueles desejos, aqueles projetos que nos afastam de Deus. Não necessariamente por serem maus, não precisam ser maus, mas são inúteis, são supérfluos, são desnecessários, mas são opressores. Então,
Deus precisa vir em meu socorro, porque os nossos inimigos são muitos. As ocasiões para eu me desviar do meu momento de oração, que é o momento em que, através da palavra de Deus, eu entro em comunhão com o Senhor. Eu me abrigo nele, eu me refugio nele. Ele me faz crescer na obra da salvação e da santificação. Como são meus opressores ativos nesta hora, com apelos para distrações, eu preciso da unção do Espírito Santo. Unges minha cabeça com óleo. Unges minha cabeça com óleo. Símbolo do Espírito Santo, que recebemos no batismo, que recebemos na crisma. Quero aproveitar esse momento para chamar a atenção dos nossos coordenadores de missão, nossos secretários, que recebem as fichas de inscrição. Mais importante do que um CPF, do que um CEP, do que um telefone, é aquele rodapé, talvez a última coisa de uma ficha, que informa se aquela pessoa que está inscrita fez a primeira comunhão, se ela foi crismada, se ela fez se foi batizada. Comecei de trás para frente. Isso não pode passar desapercebido para nós. Nós precisamos estar atentos a isso. Voltando. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Como o Salmo 65 fala em saciar-nos com os bens da casa de Deus, aqui fala em transbordamento. Uma taça que transborda. É isso que nós temos que ser. Transbordar a palavra de Deus. Hoje estava escutando um capítulo de uma aula de filosofia e o professor dizia que o primeiro passo de um filósofo verdadeiro é limpar a sua alma, equilibrar a sua alma. Depois, ele tem que focar a sua atenção num ponto, na natureza. E depois ele tem que ensinar. Eu até que me condenava, por às vezes estar rezando e misturando a oração com uma possível futura pregação. É assim que eu vou ensinar para os meus. E eu achava isso muito ruim. Passei a não achar. Porque é um processo natural e por que não sobrenatural? Aquela taça que vai se enchendo do ensinamento de Deus, naturalmente tende a transbordar. Caprichem, meus filhos, caprichem neste momento em que você está concentrado na palavra de Deus. E quando ele fala, para ali e vai cavando até dar na água, até dar num filão de ouro. Ajuda muito a gente a perscrutação da Escritura. Essas citações paralelas ou de rodapé nos ajudam muito a aprofundar aquilo que Deus já falou no nosso coração. E às vezes, como aconteceu hoje, não tem nenhuma referência o versículo 5 do Salmo 65. Mas Deus me fez lembrar. Se você é íntimo da palavra de Deus, você vai ter registrada na sua mente, uma ficha. E quando Deus quer usá-la, Ele faz você lembrar. O Espírito Santo
vos lembrará tudo o que vos tenho dito. Queridos, não tenho pressa nenhuma de terminar o nosso encontro, os nossos encontros sobre a missa. Eu gastei 100 vídeos para chegar até esse ponto. Não vou atropelar as coisas, porque tem que ser rápido. Não dou conta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Que os nossos pastores de cada grupinho complete com aquilo que faltou da minha instrução nesse vídeo, indicando, ensinando, por exemplo, onde está esse banquete que Deus prepara pela igreja todos os dias para nós. Ensiná-los a usar aquele calendário litúrgico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.